Qual será o futuro do Pesqueira Futebol Clube? Para muitos, o clube tem que virar SAF. A gente vai falar tudo daqui a pouquinho em mais uma opinião com Jânio Araújo. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola! Olá você está em mais uma opinião aqui com o Jânio Araújo. Hoje o assunto vai ser o futuro do Pesqueira Futebol Clube. O que esperar da Águia do Agreste nos próximos anos. Mas antes eu quero mandar um recado do Campeonato do Seminário. A quem quer participar do Campeonato de 2025, categoria Master. Tem a reunião preparatória para a competição na próxima sexta-feira, de hoje a 8, no dia 6 de dezembro de 2024. O local será na Sala de Informática do Erejan, o antigo Ceru. O horário às 20 horas, então contamos com todos os interessados em participar do campeonato mais tradicional do futebol pesqueirense. Agora sim, vamos começar o fato. Em primeiro lugar, por que o futebol caiu muito? Por que o futebol do interior caiu muito, principalmente de 2016 para cá? Vamos trazer aqui umas fotos para lembrar o torcedor dos tempos áureos. Esse aqui é o estádio Joaquim de Brito no ano de 2014, no início de 2014, no dia 26 de janeiro. E veja aí a foto ampliada. Esse jogo foi contra o Ipiranga de Santa Cruz de Capibaribe, jogando no estádio Joaquim de Brito, estádio completamente lotado, coisas que dificilmente acontecem. Jogo da Série A1, viu? Mas na Série A2 também acontecia muito sobre isso. Veja aqui, esse jogo aí foi no dia 22 de dezembro de 2013, foi a reinauguração do estádio Joaquim de Brito. Veja que o gramado estava excelente em 2013. Mas e aí, pessoal, o que mudou muito? O que muita gente esquece é de um simples detalhe. Até 2015 tinha o todos com a nota. E muita gente pode achar que não era muito importante. Mas praticamente esse benefício do governo para os clubes sustentava o campeonato. Eu estava ontem pesquisando, na época era R$ 7,50 por bilhete. Pouco? Veja só, sempre se baseava na quantidade do estádio, na capacidade do estádio. Então Pesqueira tinha um estádio para 2.200 pessoas, que era o que tinha sido liberado pelo governo do estado, e se o Pesqueira colocasse os 2.200, no caso era esse que vinha, era R$ 16.500 por jogo. Isso não é por mês, é por jogo. Então cada jogo que o Pesqueira tinha em casa, o Pesqueira tinha direito a 16.500. Curiosamente, num jogo contra o Ipiranga em Santa Cruz do Capibaribe, nesse mesmo ano, 2013, foi registrado o maior público do Pesqueira, que foi 5.500, porque o jogo foi em Santa Cruz do Capibaribe, jogo contra o América. Então o Pesqueira ganhou muito mais do que isso. A gente bota mais que o dobro, então vai dar 32 mil, somente com um jogo que não tinha nem 500 pessoas. Até por isso que o programa Todos com a Nota acabou, porque se baseavam-se sempre na lotação máxima do estádio. Isso acontecia muito no próprio Lacerdão, em Caruaru, e principalmente no estádio lá de Vitória de Santo Antão, Carneirão, onde não dava 500 pessoas e o público era sempre 7.800 pessoas, que era a lotação máxima do estádio. Então, quando a imprensa do Recife começou a perceber essa situação, começou a denunciar, e aí o programa teve fim. Depois falou-se muito em voltar, chegou a voltar no ano passado, mas somente com os clubes que disputavam o Campeonato Brasileiro e não da mesma forma como era nesta festa que era realmente em 2015, até 2015. No caso, o Todos com a Nota valeu até 2015. E outra coisa, Pesqueira tinha um público subfaturado, porque o estádio daqui cabia muito mais do que 2.200 pessoas. Inclusive, revendiam os ingressos, só que aí era um dinheiro que entrava tipo no mercado paralelo. Então, quer dizer, o Pesqueira ainda pegava a mais, porque conseguia revender os ingressos, que era uma coisa ilegal, uma coisa irregular, mas o Pesqueira fazia. Então, normalmente no estádio, como a gente vê aqui na foto, vou mostrar novamente a foto, aqui tem muito mais que 2.200 pessoas. Aqui chegava a ter
quase 4.000 pessoas no estádio Joaquim de Brito. E falando também, né, que é no campeonato da primeira divisão, também tem esse detalhe. Hoje o Pesqueira está na terceira divisão, então o momento já não é muito dessas coisas. Então agora nós vamos entrar definitivamente no assunto SAF. Bom, para a gente entrar no assunto SAF, a gente sempre tem que debater a questão de patrocínio. Eu estava vendo o levantamento dos patrocínios do Pesqueira. Nessa Série A3, a equipe do Pesqueira teve um gasto de mais ou menos R$115 mil e arrecadou com patrocínios da prefeitura e também do comércio cerca de 110 mil por aí, tá certo? Os esportes amadores, eles se pagam. Então, os esportes amadores a gente vai deixar um pouquinho de lado nessa conta que a gente vai fazer. A gente vai falar apenas de futebol, ok? Então, a maioria desse patrocínio é da Prefeitura Municipal de Pesqueira, valor de R$100 mil. O comércio é mais ou menos 16 mil, então 116 mil. Quando eu disse 110 mil, 116 mil, então mais ou menos dá para cobrir aquilo que foi gasto de despesa. Porém, a gente já vê nos bastidores que não será prioridade mais do patrocinador master o Pesqueira Futebol Clube. Isso é uma coisa que eu estou dizendo porque eu escuto de fontes. Não vou colocar aqui quais são as fontes para não comprometer ninguém. Mas o que a gente escuta nos 4 cantos da cidade é que provavelmente não terá mais esse patrocinador master, ou pelo menos não neste valor para o ano de 2025. Até porque muita gente acha que deveria investir em outros esportes, no próprio esporte amador, nos campeonatos de bairros, independentemente do que aconteça. Então o pensamento é esse. Lembrando que esse dinheiro de 100 mil ele não é pago de uma vez, ele é pago parcelado. Se eu não me engano foram 8 parcelas, inclusive tem algumas ainda para serem liquidadas até o fim do ano. Então se a gente for olhar, resta o quê? 15 mil, 16 mil, no máximo 20 mil que o clube arrecada do comércio. Para um campeonato, isso aí não vai cobrir nem despesas trabalhistas. Tá certo? Num campeonato de 3 meses. Então não vai cobrir isso nem despesa trabalhista, quanto mais uma equipe profissional. Então, na minha opinião, temos que começar a pensar na SAF. Mas o que é uma SAF? É o que a gente vai saber agora. Bom, agora vamos começar a emitir aqui a nossa opinião. Mas antes, vamos saber o que é uma SAF. O que é uma SAF? A gente vai ver aqui umas imagens aqui no site do GE, né, que eu coloquei, do dia 16 de novembro, falando que 63 equipes já aderiram à SAF. Então, o que é a SAF? A SAF foi criada não somente para os clubes conseguir garantir a sustentabilidade, mas também a competitividade esportiva e uma considerável transformação nos clubes. Então, hoje a gente está vendo aí que 62 times já são. Em Pesqueira aliás, em Pernambuco está apenas registrado aí o Flamengo de Arco Verde, como eu citei aí. Porém, já sabemos que o América também é SAF, o Jaguar também vai se transformar em SAF. Ou seja, tem várias equipes que estão aderindo. Só para se ter uma ideia, Botafogo e Atlético Mineiro, que amanhã vão decidir a Libertadores, são 2 SAFs. As SAFs, elas chegam a princípio para salvar os clubes, como por exemplo o Cruzeiro, que estava muito mais próximo da Série C do que voltar à Série A. Tanto que em 2 anos na Série B o Cruzeiro não esteve em nenhum momento no grupo do G4 para subir. Ao contrário, esteve várias vezes no Z4 para cair. E quando o Ronaldo comprou a SAF, foi a primeira SAF propriamente dita, a do Cruzeiro, lembrando que o RB Bragantino ele não é SAF, o RB Bragantino é um clube empresa. Certo? Que é outra modalidade. Existe o clube empresa, existe o clube associativo, que são as maiorias dos clubes aqui do futebol brasileiro, como é, por exemplo, o Pesqueira Futebol Clube. Existe o clube empresa, no caso a RB Bragantino, que tem uma empresa. E agora existe a SAF. Qual é a diferença? A SAF é um CNPJ novo e ele cuida apenas do futebol. Ou seja, vamos dizer que a SAF chega no Pesqueira, vai administrar o futebol do Pesqueira. Esportes como o basquete, o futsal, continua com o clube associativo. Então o investimento aí será apenas no futebol. E a gente está vendo que as SAFs estão começando a entrar aqui em Pernambuco. Começou com o Flamengo de Arco Verde,
que disputou a Série A2 juntamente com o Pesqueira em 2022. Eu até estava conversando na época, estava lá no estádio. Enquanto a folha do Pesqueira era de R$20 mil mensais, com muita dificuldade, a do Flamengo de Arco Verde era R$70 mil mensais. O Flamengo de Arco Verde acabou não conseguindo o objetivo que foi o acesso daquele ano, mas terminou entre as primeiras equipes, tanto que quando houve a desistência do Salgueiro e do Vitória, que seria a equipe que subiria, o Flamengo de Arco Verde, na minha opinião, de forma loucura, que faltava apenas uma semana para começar o campeonato, resolveu disputar o campeonato pernambucano da Série A1 agora em 2024. Acabou sendo rebaixado e agora vai ter que disputar a A2. Era melhor que ele tivesse desistido, tivesse disputado a Série A2 desse ano com muito mais planejamento e jogaria agora a Série A1. Poderia ser dessa forma, como por exemplo está o Decisão Sertânia, que agora chegou à primeira divisão. Equipes como o América ainda não é SAF oficialmente, mas já é SAF de forma. Falta apenas formalizar a entrada. O próprio Decisão Sertânia não é SAF, mas tem uma empresa que cuida do futebol. Então funciona como se fosse a mesma. O grande problema é que às vezes para a transição exige uma taxa, se eu não me engano, de R$120 mil. Se eu não estou enganado, pelo menos da última vez que eu vi era isso. Então para um clube se tornar SAF tem que pagar essa taxa de R$120 mil. E como seria um pagamento? Vamos dizer que o clube investiu R$1 milhão na SAF do Pesqueira. Não estou colocando preço, viu? Isso é apenas uma suposição. Essa empresa pagaria 1 milhão a quem? Que é a grande pergunta. Que o Pesqueira é um clube associativo. Ou seja, tem uma sociedade e tem os próprios conselheiros. Normalmente, a SAF não é dessa forma. Você não vai pagar R$1 milhão. Ou, por exemplo, o Ronaldo pagou 400 milhões no Cruzeiro. Ou vão pagar 1 bilhão agora na Portuguesa, que está no processo de SAF. Não. Você se compromete a investir esse dinheiro para saldar dívidas, a princípio, depois investir em contratações e, ao contrário do clube associativo, a SAF mira lucro. Tá certo? Funciona como uma empresa. Um clube associativo, por exemplo, como Pesqueira, não mira lucro. O que você faz é um investimento para a equipe participar da competição, subir e continuar investindo. Já uma SAF, ela vira lucro, ela mira o lucro. Ou seja, se alguém investir no Pesqueira, digamos, vou investir R$1 milhão e depois ele lucra R$5 milhões, é de quem investiu. É um investimento, é uma empresa. Mas, na minha opinião, aqui como o programa da gente é opinião, tem que colocar opinião. Aqui eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que a única saída do Pesqueira vai ser aderir a uma SAF. Mesmo que a Prefeitura de Pesqueira continue patrocinando a equipe com o valor que foi, o Pesqueira vai acabar apenas só participando das competições. Porque não vai concorrer com equipes que são SAFs. A gente falou desde o início aqui, no meu programa que acompanhou, sabe que eu falei desde o início que o América era o grande favorito a subir. Inclusive até falei que era bom o Pesqueira pegar o América logo na estreia porque não estava embalado. E foi exatamente o que aconteceu. Foi o único jogo que o América não venceu. O empate contra o Pesqueira. O resto, o América atropelou todas as equipes. Mesmo perdendo o ponto, acabou com o título e acabou com o acesso para a Série A2. Então, Pesqueira, na minha opinião, tem que correr para a SAF. Lembrando que no ano de 2022, o Conselho Deliberativo do Pesqueira aprovou a possibilidade do clube se tornar uma SAF. Então isso aí já é viável. Inclusive, houve uma proposta para comprar o CNPJ do Pesqueira. Aí é uma coisa diferente. CNPJ compraria o clube associativo. E aí poderia até mudar o clube de cidade, poderia até trocar o nome, e não é o interesse do Pesqueira. Então, só para deixar claro, a SAF compra o futebol com um novo CNPJ, ou seja, seriam 2 CNPJs, um do Pesqueira Futebol Clube para ser o clube associativo e o outro CNPJ para comandar o futebol do clube. E aí, o que é que você acha? Comente aqui embaixo onde você estiver, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Diga aí, qual a sua opinião? A minha é que o Pesqueira tem que virar SAF para conseguir continuar respirando. Senão, vai apenas participar dos campeonatos.
Um abraço, fique com Deus e até um próximo Opinião com Jânio Araújo. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera.